Mais um dia. Ora, eu suponho que você seria o nosso adorado interlocutor, é isso? Eu não pretendia quebrar a quarta parede, mas pelo visto já estamos fazendo isso, não é? O meu criador certamente é um excêntrico, mas todos nós, aparentemente, valorizamos ele de alguma forma. Não apenas eu, seria muita pretensão da minha parte. Mas como ambos já estamos presentes por aqui, devíamos nos familiarizar melhor, não acha? Por falar nisso, me chame pelo número 4. Na verdade, eu insisto. É um prazer. Eu lhe dou as boas-vindas, as calorosas boas-vindas às minhas premissas. Vamos lá. Não se incomode em dizer que presumiu que passaria despercebido. Mas tudo bem. Eu gosto de espectadores. Eu posso até mesmo provar das suas reações. A maneira como seus olhos devem vagar através de cada palavra que eu profiro. Não é verdade? Você deve ter franzido a sua testa freneticamente, se debatendo para identificar o chamado curso dos eventos, não foi? Ossos do ofício, como diz o ditado. Não se aflija, eu não vou te morder. Pelo menos por enquanto. Todavia, não espere encontrar algum alento ou consolo nos meus comentários subsequentes. Pode acreditar em mim. Eu obviamente tentei ser razoável, eu até que me mantive civilizado. No entanto, juntamente com todos os outros, você também não teria me interpretado. Você deve estar muito confortável na sua pequena redoma, convicto que mantém algum grau de controle, certo? Essa palavrinha é tão fantástica. Até mesmo sua entonação, o seu significado nos dicionários, um termo totalmente genuíno e inevitável. Bem, agora que já estamos familiarizados, voltemos ao que interessa. Você parece ser bem familiarizado com o meu mundo, não é? Agora me diga coisas sobre o seu, agora mesmo. É apenas justo. Olha, você já pensou no que realmente faz uma sociedade funcionar? É o medo? A necessidade de aceitação? Validação universal? Um propósito pessoal? No fundo, tudo se resume a uma só coisinha: o tal controle que eu mencionei. Afinal, o que é que mantém uma sociedade nos seus alicerces? Quer dizer, além de toda a baboseira sobre legislação, moralidade e toda aquela porcaria que as pessoas adoram fingir que é realmente importante. Essencial para manter o funcionamento de algo coletivo, sistemático. É simples, na verdade. Não passa de um perfeito coquetel de hipocrisia, medo e conformidade. Simplesmente as pessoas se trajam para causar uma boa impressão. Trabalham para comprar coisas que não precisam e mentem para manter um senso de paz completamente fictício. Sejamos honestos. Na realidade, sociedades contínuas são apenas um jogo distorcido e gigantesco, no qual todos no mundo estão ávidos para se tornarem o jogador mais habilidoso, aquele com todos os upgrades. Entretanto, o resultado é que quanto mais você tenta aparentar estar no controle dos arredores, mais óbvio fica que você não tem controle algum. E é aí que a coisa toda começa a desandar. Acredite em mim, é um fato. Todo indivíduo está condenado a cair eternamente em seu próprio abismo. Mas sabe o que é engraçado? A maioria das pessoas nem percebe isso.
Elas estão tão ocupadas tentando seguir padrões, se esforçando para serem corretas, adequadas, funcionais, que se esquecem de ver o mundo com um olhar mais amplo e clínico, como uma marionete sem vontade própria. E você sabe o que acontece com os bonecos que ficam imobilizados no mesmo palco por muito tempo? Eles se desgastam e acabam se quebrando. E aí que surgem construções mais bobas ainda. Empatia, por exemplo. Isso é realmente interessante. A sociedade a enaltece como uma grande virtude, mas eu me pergunto, quantas pessoas realmente a praticam? Na verdade, empatia é um conceito muito superficial. É uma máscara que usamos para nos sentirmos melhor sobre nós mesmos. Um alívio temporário da nossa própria culpa. Os seres humanos são criaturas tão fascinantes, sempre em busca de significado e propósito. Mas no fim das contas, o que realmente temos? Um conjunto de impulsos e instintos de sobrevivência disfarçados de moralidade e altruísmo. Todos querem acreditar que são bons, que são justos. No entanto, no fim das contas, estamos todos apenas tentando sobrepujar nosso próprio vácuo. Que coisa mais engraçadamente humana. Como um ex-psiquiatra, eu passei minha vida inteira tentando entender essas complexidades. Tanta energia gasta tentando consertar o que no fundo nunca foi planejado para funcionar perfeitamente. E o que eu descobri? Que às vezes a cura é muito mais cruel do que a doença. Sabe, meu caro ouvinte, nessa conceituação eu me considero alguém um pouco fora da curva. A imagem pouco me importa. Na realidade é apenas um esboço abstrato. A vida é jogada entre muitos participantes, diretos e indiretos. E ao contrário do que muitos pensam, não há um game over definitivo, a menos que você morra. É interessante, não é? Sim, eu vou explicar. Veja, eu não sou um jogador no sentido tradicional. Eu sou mais como uma espécie de árbitro. O cara que garante que as regras sejam seguidas, tudo para que o jogo possa continuar. Mas sempre há anomalias. Eu não desgosto desse fato, jamais. Se alguém decide quebrar as regras, bom, eu sou o primeiro a aplaudir. Porque a partir desse momento, todo o cenário em volta dentro do tabuleiro muda drasticamente. Quase como uma eterna descrição do algoritmo de Pi. A normalidade padrão cessa e o acaso se enraiza. E quando se trata do acaso, tudo escapa de previsões pré-estabelecidas ou vidências imaginárias. É divertido. Sabe? É tão curioso como as circunstâncias podem mudar. No início, eu realmente acreditava que eu poderia ajudar as pessoas. Houve uma época em que eu também tinha um nome. Eu era inclusive conhecido por ele. Um psiquiatra renomado e muito respeitado. Um profissional com prêmios, reconhecimentos, uma carreira brilhante à minha frente. Ano após ano, dia após dia, semana após semana. Meus pacientes, aqueles pobres coitados, tão envolvidos em seus próprios mundos, vinham até mim com seus problemas mundanos, esperando que eu, o renomado psiquiatra, resolvesse suas vidas miseráveis com algumas palavras ou uma pílula milagrosa. Dia após dia era a mesma ladainha. Doutor, por que eu me sinto assim? Doutor, o que há de errado comigo? Blá, 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 blá. Elas vomitavam suas reclamações egoístas e eu era obrigado a ouvir, fingindo que eu me importava, enquanto a minha mente era corroída pelo tédio. Sinceramente, suas queixas constantes me entediavam até as lágrimas. E o tédio é um dos maiores inimigos do homem. Por isso,
Eu recorri ao uso de drogas, narcóticos, álcool, um estilo de vida totalmente profano. Qualquer coisa que me mantivesse fora daquele maldito marasmo. Eu havia perdido a vontade de viver. Eles eram tão profundamente egocêntricos, gemendo, suplicando como se seus infortúnios fossem o centro do universo. E quanto a mim, eu era um maldito bode expiatório, um instrumento concebido para absorver a angústia deles, como se eu fosse uma simples esponja. Até que um dia eu me perguntei se essas pessoas estão tão desesperadas ou angustiadas, o que aconteceria se eu intensificasse isso? E se eu realmente levasse essa angústia a um nível que elas não conseguiriam suportar? Que rumo tomaria essa laceração mental? Um dia eu decidi colocar essa teoria à prova. E então eu comecei com aqueles que a sociedade havia jogado na sarjeta. Ex-detentos, presos em liberdade condicional, indivíduos que eram essencialmente descartáveis. Eles eram cobaias perfeitas. Não havia motivo para eu me sentir culpado. E assim aconteceu. Depois de algumas abordagens, eu descobri que quanto mais eu intensificava a dor, mais intensa era a reação. Não se tratava apenas de infligir sofrimento aleatório. Eu queria ver até onde eu poderia levar o tormento deles. E o mais engraçado, ninguém dava a mínima. Essas pessoas eram apenas estatísticas. Todos os outros consideravam essas criaturas completamente insignificantes. Eu era o único que realmente viu potencial neles. Um propósito real. Entretanto, como tudo na minha vida, até isso começou a perder seu encanto. E assim eu fiquei entediado até mesmo com esses experimentos. A fórmula se tornou repetitiva. Então, eu decidi ampliar o meu escopo. Por que limitar a tortura apenas aos descartáveis? Se o que eu quero é disseminar uma guerra psicológica, por que não infligi-la a qualquer pessoa que cruzasse meu caminho? Então, à medida que cada nova pessoa se sentava à minha frente, ela se transformava subitamente numa nova e brilhante ferramenta nas minhas mãos. Às vezes eu tinha que simplesmente sussurrar. Podem me chamar de doente, eu tô pouco me lixando. Até porque, ao contrário do resto de vocês, eu sei muito bem quem eu sou. E eu não preciso me esconder atrás de uma fantasia deplorável. Bom, voltemos à história, sim? Sem mais julgamentos. Vamos ser amiguinhos. Pode-se dizer que eu cometi um crime que a maioria consideraria hediondo, mas eu o vi apenas como uma expressão da minha filosofia. O sofrimento genuíno, o colapso completo da mente, me dá uma adrenalina que eu nunca experimentei antes. Eu costumava contar os dias, as horas, antecipando o próximo momento de êxtase. Isso se tornou mais viciante do que qualquer droga. A visão das suas expressões desesperadas, vazias e desmedidas era uma obsessão que eu não conseguia largar. Algo mais sofisticado do que qualquer substância que eu já tivesse usado. Você ficaria surpreso, sabe? As pessoas com algum tipo de distúrbio são tão facilmente manipuladas que quanto mais profundo o distúrbio, menos esforço é necessário. Algumas palavras calorosas e reconfortantes aqui, uma certa dose de empatia calculada ali e pronto. Uma boneca sem nenhuma expressão no rosto. É claro que não demorou muito para que o público percebesse o que eu estava fazendo. Não que eu tenha feito muito para esconder. Parte de mim queria ser descoberto, eu acho. Em seguida eu fui preso, levado a julgamento e até apareci brevemente no noticiário. Quando eu cheguei aqui, eu perdi meu nome, minha reputação, tudo o que antes era importante para mim.
Agora eu sou apenas um número, um prisioneiro numerado, sem passado nem futuro. Mas, apesar de tudo, eu ainda tenho minha mente e o meu cubo mágico, meu fiel escudeiro. Ah, sim. Esse aqui. Olha só como é bonitinho. Eu sempre mantenho ele no meu bolso. Geralmente as pessoas mencionam xadrez quando pensam em um jogo de estratégia. Eles adoram a ideia de um sistema onde duas mentes triangulam e uma se sobressai à outra. Todos os componentes têm um papel predeterminado, de acordo com as regras, claro. E cada movimento resulta em uma consequência previsível. Cavalo aqui, torre ali, sempre com o objetivo de encurralar o rei do adversário. O xadrez é para muitos a representação máxima do controle intelectual. Mas para mim, o xadrez, mesmo que divertido, sempre me pareceu um pouco restrito. Engessado, talvez. As peças se movem de acordo com os ditames estabelecidos e, por mais que os grandes mestres tentem surpreender, eles ainda estão presos a um tabuleiro de 64 quadrados. Nada escapa do preto e do branco. O cubo mágico é diferente, você vê. É um quebra-cabeça tridimensional, em que cada movimento afeta várias faces, várias possibilidades. Cada giro que eu faço com as minhas mãos pode dissolver um obstáculo, mas também pode provocar um outro. É como a mente humana, não é? Complexa, cheia de camadas, em que uma mudança em um aspecto pode causar uma reação em cadeia. Veja só as cores, por exemplo. Vermelho, verde, azul, amarelo. Cada uma representa alguma conceituação, uma parte da vida, uma emoção, uma ideia. O vermelho pode ser paixão, raiva, dor. Azul, tranquilidade, tristeza, isolamento. E assim por diante. Isso é interessante porque, mesmo quando você acha que organizou uma determinada cor, a outra face do cubo ainda pode permanecer caótica. Para alinhar uma face, você precisa estar predisposto a desalinhar a outra. Esse é o ponto, eu acho. O cubo mágico não se trata apenas de solução, mas sim de estabelecer um equilíbrio em meio a todo o caos, exercendo controle sobre ele. Nunca se pode concentrar em uma única cor, uma única face. É preciso ver o quadro inteiro, como cada movimento, cada decisão afeta o todo. Talvez por isso eu sempre tenha preferido isso ao xadrez. No xadrez tudo é linear. O cubo, por outro lado, é sempre medido por uma análise ampla. Além disso, eu gosto de me desafiar. E para isso eu preciso jogar sozinho. Porque, infelizmente, quando eu jogo com outras pessoas eu sempre ganho. Isso perde a graça, sabe? Sabe de uma coisa? Quando eu comparo esse pequeno e aconchegante buraco com o mundo lá fora, eu não posso deixar de notar uma coisinha. O que vemos aqui é um microcosmo de qualquer sociedade, reduzida ao seu estado mais primitivo. Essa bobagem de manter pretensões, apaziguar as pessoas, satisfazer o próximo não passa de uma mera baboseira. Sabe por quê? Todos aqui podem ser quem realmente são. Eu posso ser quem realmente sou. Porque monstros não precisam esconder suas naturezas quando estão na presença de outros monstros. Quando estão em seu habitat natural. Eu simplesmente gosto de jogar por aqui. Eu me divirto ao ver uma faísca de expectativa surgir nos olhos dos outros, apenas para que ela se apague. Lentamente, sem pressa. É um processo que exige finesse, algo que eu aprendi com o tempo. E por acaso eu sou muito bom nisso. O que você estava esperando? Um desfecho heróico? Um final feliz, talvez? Não. Não aqui. Mas, bom, felicidade é uma questão de perspectiva, não concorda?
Você está tão inalcançável, tão quebrado, não é verdade? Por isso eu não aceito ajuda de ninguém. Alguém já tentou te ajudar alguma vez? É por isso que você está assim? Porque não se sente digno disso? Você não consegue ser vulnerável nem por um segundo. É claro. É tão fácil pra quem tá de fora, não é? Sempre tem alguém como você. Sempre um maldito conselho de alguém bem intencionado. Aceite ajuda, seja vulnerável, blá 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 blá. Ah, mas que saco. Por mais que eu deteste ter que concordar, você tem razão. Eu tava quebrado. Mas não porque eu não aceitava ajuda, e sim porque a ajuda nunca era suficiente, ou nunca chegava a tempo. Cada mão estendida, cada palavra de consolo era como uma bandagem em uma ferida que nunca ia cicatrizar. Eu não me sentia digno, não por falta de tentativa dos outros, mas porque eu mesmo não via valor em mim. Não era sobre o que os demais podiam oferecer, era sobre o que eu permitia a mim mesmo aceitar. Não há sentido em viver quando se está tão distante de si mesmo, tão profundamente imerso em uma autoimagem tão distorcida. Talvez no fundo, eu estava tentando proteger uma parte de mim que nunca realmente quis ser tocada. Eu já entendi a mensagem. Não que tenha mudado muita coisa. O que restou é aceitar o que eu sou agora, o que eu me tornei. A única ajuda que eu consigo aceitar é a que eu mesmo posso me dar. E até isso é uma piada. É engraçado. Esse cubo mágico me define completamente. Nem eu me compreendo às vezes. E tá tudo bem. Eu já cheguei ao fundo do poço mesmo. E nem sequer tenho forças para nadar de volta para a superfície. Tudo é sem valor. A única coisa que importa é continuar jogando, apostando o meu tempo, enquanto eu ainda respirar. Esse é o único motivo de eu estar vivo.